Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. E aí pessoal, beleza? Tá, o Batman é um personagem legal, né? Todo mundo gosta do Batman, ele tem jogos ótimos, né? Desde lá daquele jogo do Super Nintendo, até agora a série mais atual, né? O Arkham, série mais atual, né, cara? Eu devo estar ficando velho. Os filmes são muito bons, né, cara? Até os filmes do Tim Burton eu gosto, porque eu vi quando era pequeno, né? Tem a trilogia do Nolan, e agora fomos brindados com um Batman excelente lá, interpretado pelo Ben Affleck. Eu, pelo menos, gostei muito. Então a ideia desse programinha é fazer uma espécie de guia pra quem quer começar a ler esse simpático personagem. Eu vou procurar citar os melhores quadrinhos, assim, considerados pela crítica, né? Os grandes clássicos. A ideia é ter tudo que tu precisa pra se considerar um fã-mirim do Batman, vamos dizer assim. So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Bom, o começo da lista ele é meio óbvio. Batman Ano 1. Essa aqui é a origem definitiva do Batman, provavelmente tu já ouviu falar dela, né? Ela ganhou uma adaptação em 2011 e serviu de base pro filme pro primeiro filme do Nolan, né? O Batman Begins. É muito legal, cara, porque tu vê, assim, cenas que ele tirou exatamente do quadrinho. Por exemplo, aquele momento onde o Batman chama aquele monte de morcegos pra fugir do prédio, né? Tá aqui, tudo aqui. É por esse gibi que todo mundo deveria começar a ler o Batman, né? Aqui tu vai entender as motivações, a relação dele com Gotham, como é que surgiu a parceria com Gordon também. A trama aqui é dividida em duas partes, né? A gente vê tanto o ponto de vista do Batman, né? O cara que bota uma roupa de morcego e sai batendo em bandido, quanto o ponto de vista do Gordon, que é um policial comum que tá chegando em Gotham. Sério, e nisso, o Frank Miller, né, o escritor desse quadrinho, ele foi genial. Porque eu acho que a jornada do Batman, ela acaba ficando mais crível pra ti quando tu vê um policial normal, né, um cara comum, tentando salvar uma cidade que tá indo pro buraco e não conseguindo isso dos meios comuns, né? Então é necessário surgir um cara diferente, né? Um elemento a mais, assim, no jogo, vamos dizer assim. Observação, o Batman 1, ele não tem vilões coloridos nem nada, né? Ela é uma história mais séria, né? Talvez por isso seja tão legal assim também. Seguimos para o Homem que Ri. Bom, agora tu já conhece a origem do Batman. Então é um bom momento pra tu ficar familiarizado com o principal vilão dele, né? O Coringa. Tadã! Aqui no Homem que Ri tu vai ver uma reprodução de Batman número 1 de 1940, que é a primeira aparição aqui do palhaço. Eu acho legal que esse quadrinho, ele consegue mostrar quem é o Coringa, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele tem um comportamento de louco, né, um comportamento aparentemente aleatório, né, ele é o cara que pode te dar um tiro na cabeça ou pode te contar uma piada, né? Mas mesmo com tudo isso, ele é brilhante, assim, ele tem sempre um plano, ele é um cara muito metódico e inteligente. Metódico talvez não, mas ele é um cara que sabe o que tá fazendo. E esse título aqui, né, O Homem que Ri, é uma referência ao filme que deu origem ao Coringa, né? O filme que inspirou a criação do Coringa, que é justamente O Homem que Ri, que é um filme bem perturbador, assim, se tu for parar pra pensar. Dá uma olhada nas imagens, né? É sobre faz tempo que eu vi, mas é sobre um cara que tem a boca cortada, então tem um sorriso, assim, eterno. Agora vamos falar da Piada Mortal. Quadrinho que também tu já deve ter ouvido falar. Se eu não me engano, ele tá pra ganhar uma animação agora, nos próximos anos. E aqui a gente tem a origem definitiva do Coringa, né? O Alan Moore, o escritor, ele pegou vários elementos de todo um retrospecto do Coringa nos quadrinhos, né? O que já tinha sido contado da origem dele, e fez essa versão aqui. Na trama a gente tem o Coringa tentando provar que qualquer ser humano é suscetível à loucura, né? Basta ele ter um dia ruim. Então ele vai lá e pega o Gordon, né? Um símbolo de policial, um símbolo da razão, e faz ele ter um dia bem complicado. É muito legal a gente acompanhar essa história e observar a transformação do Coringa, né? O que levou ele a enlouquecer, né? A gente tem o ponto de vista do passado do personagem como um comediante fracassado. Aí acontece alguma coisa, né, e ele vira esse lunático homicida. Cara, e as coisas que ele faz aqui, assim, são perturbadoras, assim, é uma história que te deixa desconfortável, assim, com o que o Coringa faz. Bom, pra finalizar, duas curiosidades sobre a Piada Mortal. Primeiro que o Alan Moore, escritor desse gibi, né, cara, um dos maiores escritores de quadrinhos da história, ele comenta que ele não acha uma história, mais ou menos, né? Ele acha o roteiro mediano, porque ele não é nada construtivo. Claro, né, cara, a gente também tem que considerar o fato de que o Alan Moore tem problema com a DC e tudo mais. Mas enfim, né, ele é um cara brilhante que acha que é um quadrinho mais ou menos, né? Sei lá. E a segunda curiosidade é que, bom, essa é uma das histórias assim mais perturbadoras do Batman. Tem um momento em que é sugerido um estupro, né? O Coringa teria estuprado a Bárbara Gordon, que é a filha do Gordon. Isso não fica tão explícito assim, mas tá ali, né? Se tu olhar ali nas entrelinhas, seria um estupro. Mas a versão original da Piada Mortal era ainda mais pesada, né? O Brian Bolland, né, o desenhista, ele teve que modificar uma das páginas porque tava muito mais claro de que realmente Coringa tinha molhado o biscoito ali na Bárbara Gordon. Eu prefiro acreditar que ele estuprou mesmo, sabe? Porque assim tu cria todo um trauma pra Bárbara Gordon, né? Tu faz a personagem crescer dessa forma, e ao mesmo tempo a gente vê que a loucura do Coringa não tem limites, né, cara? Ele pode fazer os absurdos mais impensáveis. And here we
Go. Agora vamos falar de Batman, O Longo Dia das Bruxas. Aqui a gente ainda tá nos primeiros anos de atividade do Batman, né? Se eu não me engano, é o terceiro ano, mais precisamente. Na trama a gente tem 3 homens tentando salvar uma cidade corrupta. No caso, esse quadrinho ele inspirou o segundo Batman do Christopher Nolan, né? Que provavelmente tu já deve ter visto, onde a gente tem o Gordon, né, o comissário de polícia, o Batman e o Harvey Dent, que é o promotor público de justiça, tentando salvar a cidade. Aqui a trama se foca mais na questão dos mafiosos, né? Não tem o Coringa como personagem central, lá como aconteceu no segundo filme do Nolan. Na prática, O Longo Dia das Bruxas é um grande passeio, assim, pelos vilões do Batman. Praticamente todo mundo aparece aqui, e ao mesmo tempo é uma história de mistério, né? O grande esquema é tu sacar quem diabos é o assassino que tá matando os membros da máfia nos feriados, né? Essa é a trama principal. Curiosidade, aqui o Batman, ele enfrenta o Carmine Falcone, que é o personagem que surgiu lá no final do Batman 1, né? Então se tu lê os dois em sequência, tu tem como pegar essa referência. E depois que tu lê O Longo Dia das Bruxas, tu tem que ler o Batman Vitória Sombria, que é a sequência dele, né? Na verdade o quadrinho, um é praticamente igual ao outro, né? Só a diferença é que esse aqui apresenta o Robin. Agora vamos falar de Morte em Família. Quem aqui odeia o Robin? Deixa eu só fazer uma pesquisa. 1, 2, tá, todo mundo, né? Tá todo mundo, beleza. Então a gente vai falar da história onde ele é assassinado. Essa história provavelmente eu vou falar também, né? É onde os leitores puderam votar para decidir o futuro do Robin aqui na história, né? Se ele morria ou não. Obviamente pela capa tu já vê qual foi o resultado, né? Porque o povo ele quer ver sangue, né, cara? Mata ou não mata? Mata. Se der, arranca a cabeça até, né? Na prática, eu acho a trama aqui, ela é bem bobinha, assim, sabe? Ela é bem aquele Batman clássico. Eu não gosto da história. Eu coloquei ela na lista porque ela é icônica mesmo, né? Pô, morreu o Robin, né, cara? Curiosidade sobre Morte em Família. Depois da publicação dessa história, o Jim Starlin, o escritor, ele foi demitido da DC. Por um simples motivo. Ele acabou ferrando com o material de publicidade da editora, né? Porque imagina só, na época, eles vendendo camisetas com Batman e o Robin ao lado, as lancheiras das crianças. Papai, olha, eu quero ser o Robin no futuro. Aí ele fez isso aqui com o personagem. Olha que espetáculo. Seguimos para Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu acho que a essa altura do campeonato não existe nenhum ser humano no planeta que não tenha ouvido falar disso aqui, né? Ainda mais com a estreia do Batman vs Superman. O Cavaleiro das Trevas é considerada a melhor história em quadrinhos do Batman da história, e ela disputa o posto de melhor história de super-heróis já escrita junto com o Watchmen do Alan Moore. Então, só pra vocês terem uma ideia o nível desse quadrinho aqui. Essa foi a minissérie que estabeleceu o Batman como a gente conhece hoje, sabe? Aquele vigilante sombrio, que pega pesado com os criminosos. E ao mesmo tempo ela foi muito importante pra história dos quadrinhos, porque ela desmistificou, até pro grande público, a questão dos quadrinhos serem algo pra criança. O Batman ainda tinha muito, pelo menos pro grande público, né? O Batman ainda era visto como aquele personagem lá do seriado do Adam West dos anos 60. E aí quando saiu o Cavaleiro das Trevas, a galera viu, bom, quadrinho não é só coisa de criança, a gente tem um Batman hiper realista, tratando de temas políticos, um quadrinho mais complexo. Na trama a gente tem um Batman já lá pelos 60 anos, já aposentado, num mundo onde o vigilantismo foi proibido, né? Não tem mais super-heróis, e ele acaba sendo obrigado a voltar ativa por conta de que Gotham tá indo pro espaço, né, cara? Tá nível de criminalidade altíssimo e ele acaba voltando. Bom, curiosidade sobre o Cavaleiro das Trevas, né? Não tem muita coisa, né? Até porque tem um programinha aqui no canal especificamente sobre esse quadrinho que eu fiz com meus amigos Nani e Dudu, mas o que eu posso dizer é que durante a Comic Con Experience de 2014 eu conversei com o Klaus Jensen, né, o arte finalista aqui do Cavaleiro das Trevas, e ele comentou o seguinte, que quando ele e o Frank Miller escreveram, né, produziram esse quadrinho, eles não tinham muita expectativa, sabe? Eles, vamos fazer só mais um quadrinho do Batman, não vai ser nada demais. E de repente, pum. Até porque se a gente for observar, ele foi um clássico instantâneo, sabe? Tipo, 2 anos depois, um ano depois, o Frank Miller já era considerado uma lenda, assim, um cara que mudou os paradigmas dos quadrinhos. You're slowing down? Yeah, we're in for a show, kid. Vamos terminar o vídeo com Asilo Arkham. Eu tenho em minhas mãos a graphic novel mais vendida de todos os tempos, né? Vendeu mais de 500 mil, pra você ter uma ideia, e deixou o Grant Morrison milionário. Essa HQ ela veio na onda dos quadrinhos dos anos 80, né, inspirado no Cavaleiro das Trevas, né? O próprio Morrison, né, o escritor, ele comenta que ele se inspirou na obra do Frank Miller na questão de desconstruir o super-herói. Só que ele procura fazer isso de uma forma um pouco diferente. Na trama a gente tem o Batman entrando no Asilo Arkham por conta de um sequestro que o Coringa fez, e ele vai fazer um passeio ali dentro como se ele fosse personagem da Alice no País das Maravilhas. Ele vai interagindo com os malucos e tentando descobrir se ele também não é um pouco louco. Enquanto isso também é contada a origem, né, do Asilo Arkham. É bem curioso, tem um momento que o Batman diz que ele tá com dúvida se ele pertence ou não àquele lugar, sabe? Será que ele é são? Será que os caras são malucos? Será que todo mundo é louco? Enfim, esse sim é um quadrinho perturbador.
e muito por conta da arte do Dave McKean. Tem cenas assim que são bizarras, cara, de tu ver. Possivelmente tu vai ter pesadelos quando tu terminar de ler, cara. É uma coisa assim doentia, dá uma olhada nisso. E é bacana que as lutas que o Batman trava aqui, elas são muito mais psicológicas do que físicas, né? Ele tá tentando manter a sanidade dele. Antes de finalizar, eu preciso falar sobre uma obra mais clássica do Batman, né? Vamos a uma faixa bônus, vamos dizer assim, que é o Batman do Neil Adams. O seriado de TV do Adam West, ele foi, ao mesmo tempo que ele foi um sucesso, ele fez muito mal pro Batman, sabe? Sobre alguns aspectos. O público acreditava que ele era uma piada, né? Ninguém levava o Batman mais a sério. E isso acabou refletindo nos gibis, que os quadrinhos começaram a ter aquela pegada mais besta, descompromissada do seriado de televisão. Então a DC, ela precisava devolver as bolas do Batman, né? O Batman precisava voltar a ter culhões e virar aquele vigilante sombrio que todo mundo já estava acostumado. Isso foi um longo processo que começou aqui na fase do Neil Adams, né? Esse processo de reestabelecer o Batman como ele é. Até o Dennis O'Neil, ele cita que o objetivo dele era trazer de volta o Batman como aquela criatura sombria e assustadora, né, da noite. Foi nessa fase, por exemplo, que surgiu o Ra's al Ghul, né, um dos grandes vilões do Batman. Até tem uma frase icônica, que eu não lembro se é do Dennis O'Neil, que é o escritor dessa fase, ou se é do Neil Adams, né, que é o desenhista. Um deles disse que, na prática, todo fã de quadrinhos sabia como era o Batman. Os únicos que não sabiam era o pessoal da DC. Olha aí. Sério, e os desenhos aqui são algo, assim, realmente impressionante. Olha o traço do Neil Adams, cara. Ele tava muito à frente do seu tempo, né? Ele tem um desenho mais realista, assim, né? Mesmo os roteiros sendo bobinhos, assim, mais datados, pelos desenhos tu acaba entrando na história, sabe? É muito bom. Olha só, tem essa pin-up clássica aqui do Batman, né? Uma das capas, inclusive, de alguns encadernados dessa fase. Talvez essa não seja uma fase legal pra tu começar a ler o Batman, mas acho que é importante ela estar nessa lista por conta da relevância dela pra história do personagem e tudo mais. Bom, é isso, esses são os quadrinhos para você, amigo, começar a ler Batman, né? Eu procurei fazer uma boa pesquisa, trazer umas informações legais, até para quem já conhece esses quadrinhos. Mas esse é o teu momento de participar. Coloca aí embaixo umas histórias bacanas pra galera começar a ler Batman, coisa que eu não coloquei aqui na lista, para que os comentários virem um local de aprendizado. Olha aí. A internet tá com muito ódio, cara. A gente tem que promover o amor, promover o aprendizado, a felicidade. Fica o link dos últimos vídeos aqui do canal e matérias do blog dos dois quadrinhos aqui na descrição do vídeo, né? Tem aqui um vídeo sobre Batman vs Superman, vídeo dos quadrinhos do mês e tem um monte de coisa. Também o top 10 do Homem-Aranha. Aqui na descrição do vídeo também vai ter o Chegou nas Bancas, que é uma coluna mensal do blog dos dois quadrinhos, onde precisam apresentar os quadrinhos que estão nas bancas e também os melhores do mês, beleza? Tá? Tchau, tchau. Foi um prazer a tua companhia.